Pablo Marçal entrou nas eleições agora como candidato a presidente. Qual é o efeito que isso tem nas eleições como um todo? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com vocês. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP, e hoje eu quero gravar um vídeo para falar um pouco sobre o efeito Pablo Marçal, né? Falando primeiro sobre Pablo Marçal teve uma carreira meteórica em eleições, ele apareceu ali nas eleições da cidade de São Paulo. Muita gente bolsonarista começou a apoiar esse candidato, então você ali já começava a rachar um pouco a base. Nós tínhamos o prefeito Ricardo Nunes, reeleito, hoje um bom gestor, aliás, ele é muito bem elogiado nas pesquisas que a gente realiza aqui no Instituto IBESP. E a partir do momento que o Bolsonaro definiu ali que o vice seria o Melo Araújo, tendo ali então uma base bolsonarista, não tinha por que se dividir a base, mas essa base foi dividida, uma parte de pessoas até importantes da base bolsonarista começou a apoiar o Pablo Marçal, né? E começou aquele efeito M ali, aquele negócio todo. Pablo Marçal tem um talento que a gente não pode negar, né? Que a gente não vê no político convencional. O político convencional ele sempre tem uma fala pausada, uma fala colocada, ele tem ali poucos recursos de marketing pessoal, na verdade, tem alguns que têm esse recurso, mas o Pablo Marçal não tem como dizer, ele é um gênio quando se fala de marketing, né? Ele criou uma fortuna legitimamente vendendo cursos, vendendo ali palestras, então você tem que aceitar isso. É uma pessoa que está acostumada a falar com muita gente ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem ali um talento para falar na tela, para falar nas redes sociais. Então, quando a gente olha Pablo Marçal como um personagem único, ele tem muito valor, muitos valores inegáveis, como ali um cara de comercial mesmo. Ele é um ótimo cara para que se vende bem. A gente acompanhou as eleições de 2024 na capital de São Paulo, fazendo pesquisas, e Pablo Marçal realmente ele vinha crescendo demais. Ele tirou tanto o eleitor do Boulos, tá? Porque tinha uma camada ali que não gostava ali do Ricardo Nunes, que estava um pouco, esse cara aí é meio bolsonarista, ou porque que não concordava com o governo. Você pegava muito jovem da periferia de algumas regiões. São Paulo é dividido em 32 subprefeituras, a menor tem 140 mil habitantes, a maior cerca de 700 mil habitantes. São 32 cidades grandes que você tem dentro da capital, e ali você tem toda uma divisão. E o jovem ali começou a ver no Pablo Marçal essa oportunidade de ter um cara diferente, que falasse a língua deles, e também muita gente revoltada ali com o sistema que tinha. Eu não gosto da esquerda, não gosto do Boulos. Ricardo Nunes, para mim, não é um gestor tão bom, é um gestor low profile, aliás, é um gestor, por isso que é interessante. O Ricardo Nunes é um político que ele não fica chamando o holofote para ele trabalha, né? E aí a gente viu um crescimento muito grande em cima de uma camada de eleitores do Boulos e também em cima de uma camada ali dos outros candidatos, todos, e também do outro candidato que acabou se reelegendo, que é do Ricardo Nunes. O que aconteceu é que esse crescimento vinha muito grande até que ele começou a apanhar na parte mais problemática de um político, que é a relação, de repente, que ele tinha ali algum problema com crime, alguma coisa assim. E a cadeirada foi o momento, o ápice. A partir daquele momento, ele começou a cair nas pesquisas, Ricardo Nunes começou a crescer. Então, ele tem esse problema, esse talento, mas ao mesmo tempo ele já tem esse passado que coloca ali uma âncora no pé dele. Ele não tem condições também de crescer muito. Quando a gente fala das eleições de 2026, ele consegue crescer em cima de uma camada de eleitores. Entre alguns eleitores de Lula, que são ali meio desavisados, que estão votando no Lula muito mais por ódio ao bolsonarismo, mas ele também cresce sobre os eleitores jovens de Renan Santos, que tem uma dificuldade de colocar o discurso dele. O Renan ele tem uma carreira que a gente acaba vendo como contraditória, né? Uma hora apoia uma pauta, uma hora retira. E tem algumas pautas muito, não vou dizer jovem, assim, ao mesmo tempo que ele fala com o jovem, mas ele esquece que tem muito jovem que não gosta das pautas que ele defende, né? Ele também cresce, o Pablo Marçal também cresce sobre os eleitores todos os outros candidatos, Zema, Caiado,
mas principalmente o candidato que tem mais gordura para queimar, que é o Flávio Bolsonaro. Então, em cima disso, quando eu estou mostrando para vocês que as pesquisas falam sobre isso, eu nunca falo pesquisa interna nossa, eu estou falando sobre pesquisas externas. Quando a gente faz cruzamento das pesquisas externas, claro que as internas eu tenho isso de forma mais clara, por isso que eu posso falar com mais propriedade. Boulos, então, ele atrapalha todo mundo, mas quem atrapalha mais seria o Flávio Bolsonaro. Aí você fica pensando em várias teorias. A primeira teoria que eu posso colocar aqui é que está muito claro que o sistema brasileiro, né, o sistema brasileiro não deseja a vitória de Flávio Bolsonaro. Talvez comece a mudar um pouco a opinião, porque eles percebem que o Brasil, no endividamento de 82% das famílias, empresas fechando, você vê as cidades, as pessoas reclamando demais, a única coisa que está aumentando nas cidades, em todas as pesquisas que nós fazemos, é a população de rua. Tá? Então, assim, o país está empobrecendo. Estão empobrecendo as pessoas, estão empobrecendo as empresas. E as pessoas, após 20 anos de governo de PT no Brasil, e você pode juntar com o governo de Fernando Henrique, que foi um governo um pouco diferente do PT, mas é a mesma linha, quando você vê desde 1985, o que a gente tem é o empobrecimento da população, e as pessoas estão cansadas disso, né? Então as pessoas querem uma mudança. Tem um pouco, uma grande parcela já foi para o Flávio, e tem uma parcela que fica ainda, não sabe para que lado vai. Então, quando você percebe o que saiu em jornais, né, dizendo que os partidos de centro foram impedidos de se juntar ao Flávio Bolsonaro, correndo o risco de ter algum tipo de processo no STF caminhando, ou seja, é uma interferência que você percebe do STF, e eu estou falando que está no jornal, não sei se isso é verdade, né? Mas tem de ser verdade, porque o jornal aí não mente, ele pode aí criar uma narrativa, mas ele não mente, né? E não foi um jornal só, você tem desde a TV CNN, do canal CNN, até o jornal o Globo, falando sobre esse assunto, que os partidos de centro foram proibidos ali a se juntar a Flávio, que daria mais tempo de TV, daria mais capilaridade no partido. Se isso é verdade, eu tenho que acreditar que sim, então você percebe que o sistema realmente não deseja Flávio Bolsonaro presidente, porque já está colocando uma pedra desde o início ali. Quando você vê uma pessoa que está impedida por 32 anos de ser candidato, se eu não me engano, esse é o impedimento que tem ali Pablo Marçal, conseguir registrar sua candidatura, mesmo sob júdice, mas ele está caminhando, entrando em pesquisa, podendo ir a debates, de repente você pode pensar numa primeira hipótese, assim, o sistema colocou, vai lá, destrói o Flávio Bolsonaro, mais do que isso, concorre, consiga ali uns 10% de votos válidos, seus votos são cancelados, e aí o Lula, que tem ali os seus 40 e pouco já garantido, ele ganharia no primeiro turno. Essa é uma teoria, que você pode pensar teoria da conspiração. No Brasil, nada é teoria da conspiração, porque você vê que o Brasil é o país da conspiração, então qualquer teoria é uma teoria sem conspiração. O Brasil é um país assim. E aí essa é uma primeira teoria. Uma segunda teoria, que eu acho muito sem nexo assim, seria ele entrar para bater em todo mundo, bater no Lula, bater no Renan Santos, para ajudar o Flávio Bolsonaro. Como eu falei para vocês, as pesquisas já mostram isso, que na verdade quem mais ele vai morder algum tipo de voto é no Flávio. É porque o eleitor do Flávio gosta muito dele, não, porque tem muito eleitor do Flávio que está votando nele como a melhor opção para vencer o Lula. Tá? Então, de repente, o cara começa a olhar o outro candidato e fala, eu vou nesse aqui no primeiro turno, depois eu vou no Flávio. Mas, dependendo do tamanho do crescimento dele, do cancelamento dos votos desse candidato, você tem ali a situação da minha teoria, da primeira teoria que eu coloquei para vocês, que é da vitória ao Lula. Então, a segunda teoria que ele entrou para ajudar o Flávio, apesar dele ter convidado o Flávio para ir num evento dele, ter falado sobre o Flávio, ter levantado a bola do Flávio, então que você pensava ali, não, você pensou ali, né, quando você viu aquilo, poxa, ele vai defender o Flávio Bolsonaro, é um cara que está desse lado aqui, pelo Brasil, bababá, tal. Por que ele se candidatou? Então, sabendo, porque não é possível você falar assim, poxa, mas aí, de repente eles não sabiam que isso ia acontecer. Impossível as pessoas não saberem o efeito que ia acontecer. Qualquer idiota sabe isso. Então por que o cara que tem ali um partido não pode? Terceira teoria, ele está fazendo isso, que é para levantar o nome do partido dele, do número 28, que é para de repente eleger alguns deputados e ter acesso ao fundo partidário.
também é uma teoria que pode existir, mas não é, as coisas não são assim tão diretas. Não é porque eu tenho um candidato no 28 que vai todo mundo votar para deputado 28, na legenda 28. Isso aí acontece, é um número pequeno, mas acontece muito no 13 do PT, acontece muito no 50 do Boulos, do PSOL, acontece muito no 22 de Bolsonaro, do PL. Tá? Então, dificilmente alguém vai pensar nisso. Então, resumindo, a teoria mais que você tem mais lastro assim para acreditar é a primeira teoria que eu falei para vocês. No país chamado Brasil da Conspiração, seria uma teoria. Agora, o que eu acredito, né? Falando de todas as teorias, eu acho que, na verdade, nós temos também aí um personagem que ele próprio tem uma necessidade de estar sempre ali, aproveitando esse momento, que é um marketing gratuito que ele tem, para continuar a vida dele, que é a vida de marketing, né? Então, assim, eu acho que a principal teoria, eu não descarto nenhuma das três, a primeira teoria, para mim, ela é a mais, que tem mais, assim, concretude, mas a teoria que mais me chama a atenção é o fato dele chegar ali e falar assim, vamos lá, o partido é um partido que ninguém presta muita atenção, PRTB, a gente vai, eu faço alguma coisa, isso é bom para mim, pessoa física, porque depois é o Brasil que se dane, importante é eu estar bem de grana, estar bem na minha vida. Aliás, esse é o grande problema do mundo, mas principalmente do Brasil. Se eu sou um servidor público e ganho meu salário, tenho meus 60 dias de férias aí, julho e dezembro eu não trabalho, se eu tiver ali alguma verba, alguma coisa assim, que eu vou poder trabalhar, que eu posso ganhar o meu dinheiro ali sem trabalhar, ter uma licença-prêmio, então para mim o Brasil está ótimo. Então o grande problema do Brasil é o egoísmo. Então talvez a teoria principal que eu tenho aqui do Pablo Marçal, certamente é a questão dele pensando nele como pessoa física. Isso é bom para ele, não é bom para o Brasil, porque, como eu disse, na primeira teoria, ele pode, com esse egoísmo da parte dele, fazer com que Lula fique mais 4 anos. E pelo que nós vemos nos dados sociais e econômicos, de liberdade de expressão, de liberdade, o que mais? De tudo. Hoje o Brasil é um país que precisa urgente de mudança. Não é o Marcelo que está dizendo isso aqui, são todas as pesquisas que nós fazemos e que nós vemos. Nós temos hoje uma camada lulista que não quer mudança, acha que o país está bom. E você fala assim, não é possível que tenha uma camada assim que pensa. Quando você olha o Irã ele não é todo mundo que é contra o regime. Tem um grupo pequeno que é a favor do regime. Na Venezuela, nem todo mundo era paupérrimo. Não era todo mundo que tinha que comer os sobras que pegava no chão. Tem um grupo restrito que tem muita vantagem. Então, esse grupo, é só você ver ali, quando pegar ali o Chaves ou Maduro ia falar, tinha um monte de gente olhando com lágrima no olho o que ele falava. Mas certamente essa pessoa, e eu tive contato com pessoas do regime chavista, quando eu fui trabalhar em Cuba, e as pessoas estavam lá, professores que iam ensinar literatura para cubanos em troca de médicos, tá? Isso foi em 2012, início de 2012. Então acontecia isso e eu conversei com uma das professoras e ela falou, não, a gente vem aqui ensinar a revolução. Então na cabeça dessas pessoas, empregadas no poder público, o país está bom, né? Então acredite nisso que eu estou falando para vocês. Existe uma camada que, apesar de tudo, acha que o Brasil está bom. Tá? E ela não está preocupada se o Brasil está péssimo. Para ela está bom. Se para mim está bom, que se dane o resto. O grande problema do Brasil, do mundo, mas principalmente do Brasil, é o egoísmo. E a minha teoria em relação ao Pablo Marçal é que o grande problema dele é o egoísmo dele. Ele vê apenas ele. Talvez ele pense na esposa e na família dele como sequência ali, mas ele pensa apenas nele. Então, o fato de ele estar usando um momento nacional para que ele aproveite isso para levantar o nome dele, aparecer demais e depois voltar a ganhar o dinheiro dele legalmente, ele ganha dinheiro dele legalmente com os cursos, com as palestras que ele dá. Agora, de quem é a culpa de tudo isso, né? A culpa de tudo isso é o sistema político brasileiro, que é uma vergonha. O sistema político é uma vergonha a ponto de, por exemplo, um deputado que hoje está fazendo campanha, você trabalha pra caramba para esse deputado pede voto, o eleitor acredita nele, os prefeitos acreditam nele, ele vira deputado.
Aí quando chega depois de 2 anos, aí fala, vou sair, vou virar prefeito. Então, o sistema ele ajuda a acontecer essas coisas. Se você pensar nisso, assim, a partir de hoje o cara fez a campanha dele e vai ganhar a eleição e vai ter que cumprir o mandato dele até o final. Você já acaba com muita coisa que tem errada no Brasil. E a segunda coisa que tem errada, que é o caso do Pablo Marçal, é se ele realmente está impedido, ele não podia nem registrar a candidatura. Mas no Brasil é isso. Então, para quem interessa essa coisa das pessoas registrarem a candidatura impugnadas e ficar ali atrapalhando o sistema eleitoral, tal, e falando, tendo espaço na mídia, fazendo com que o brasileiro não preste atenção na discussão do Brasil para frente, né? Então você hoje tem pessoas discutindo o Brasil, como que o Brasil sai desse problema que a gente entrou. Não começou agora, não começou com Lula, começou em 1985, é que hoje chegou no ápice, ninguém aguenta mais. Como que a gente sai disso? Sem uma discussão real do governo cortar na carne, da gente ter muita redução de despesa, a gente fazer mais com menos, porque é isso que a gente faz dentro de uma empresa, é isso que você faz dentro da sua casa, você faz muito mais com menos. E quando você fala de poder público, prefeituras, governos, e aí entra todo o legislativo também, e principalmente o governo federal, com mais de 20 mil cargos comissionados, isso é uma vergonha mundial, isso, né? Mas assim, as coisas vão acontecendo, e principalmente quando você tem, triste dizer isso, mas uma imprensa que ela não olha para o básico, eles vivem no mundo deles, né? Então, e eles não estão preocupados com a população. Se tá bom para mim, é o egoísmo, tá bom para todo mundo. Se não tá bom para todo mundo, mas tá bom para mim, que bom. Tá? Então, na semana que vem a gente volta a falar sobre um outro assunto. Espero que até lá a questão do Pablo Marçal tenha sido resolvida, né? E que ele saia da eleição, porque realmente isso aí foi impugnado, e se houve motivos legais para isso, que deixe que a campanha caminhe do jeito que tem que ser caminhada ali, e vamos esperar aí 4 de outubro, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem.